Olá, boa tarde. Você acompanha agora ao vivo aqui pela TV Assembleia a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos acompanhar os trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à nossa 14ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Havendo quórum, nos termos do artigo 75 do nosso regimento interno, declaro abertos os trabalhos da 14ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação, que é realizada de forma híbrida, nos termos do artigo 114-A, inciso 3º do nosso regimento interno. Tendo quórum, cumprimento deputada Janete, deputado Capitão Assunção, deputado Deninho e deputado Lucas Polese, membros efetivos dessa comissão. Já passo automaticamente por item 2 da pauta. Nossa pauta está bastante extensa hoje, então vou tentar dar uma celeridade, deputados e deputada Janete, para a gente tentar votar o maior número de processos da ordem do dia possível. Então eu vou perguntar aos deputados se eu posso dispensar a ata de ofício, tendo em vista que foi encaminhada ao gabinete dos deputados e da deputada Janete, nos termos do artigo 97, parágrafo 4º, e dar ela como lida e aprovada. Se todos concordam, com a concordância de todos, então eu dispenso e dou a ata como aprovada e lida e peço assessoria para dar o encaminhamento necessário. Passo para o item 3 da pauta, leitura do expediente. Das correspondências recebidas, ofício do deputado Deninho Silva justificando sua ausência na reunião ordinária dessa comissão, do dia 13/6 de 2023, em razão de necessidade de desenvolver atividades pertinentes ao mandato parlamentar, ciente à Secretaria para registro e arquivamento. Ofício também 254/23 da deputada Janete Sá, também justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 13/6, em razão do desenvolvimento de atividades pertinentes ao mandato, também ciente à Secretaria para Registro e Arquivamento. Passo agora à leitura das proposições recebidas. Projeto de Lei 865/19, deputado Capitão Assunção, o autor, dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas instituições de ensino do Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei 82/20, deputado Capitão Assunção, proíbe a utilização de alimentos ultraprocessados e açucarados nas escolas do Estado do Espírito Santo. Esse segundo projeto já foi arquivado. Já foi solicitado arquivamento, né? Então, acho que já foi arquivado, inclusive. Porque ele acabou de ser recebido, então já foi arquivado, ok. Cumprimentar a deputada Irine, que está também nos prestigiando aqui com a sua presença. O item 2, arquivado então pelo proponente. Projeto de Lei 611/20. O deputado Zé Esmeraldo institui a campanha de conscientização sobre brincadeiras de potencial lesão ofensiva física do sistema de ensino público e privado no âmbito do Espírito Santo. Projeto de Lei 558/21. Deputada Janete Sá cria o selo Empresa Amiga dos Animais para pessoas jurídicas que fizerem doação de ração animal para associações e grupos que promovam assistência e alimentação a animais abandonados. Proposta de emenda constitucional 02/23. Deputado Calegari, que insere parágrafo único no inciso 4º do artigo 126 da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo. Projeto de Decreto Legislativo 2023. Deputado Alan Ferreira, que acrescenta o item, um anexo único do Decreto Legislativo 148, concedendo título de cidadão Espírito Santo Regina Célia de Carvalho Monteiro. Projeto de Lei 77/23, deputado Bispo Alves, institui a Política Estadual de Fornecimento Gratuito de Medicamentos Formulados derivado vegetal à base de canabidiol, em associação com outras substâncias canabinoides, incluído tetrahidrocanabidiol. Projeto de Lei 92/23, deputado Danilo Baense, delegado Danilo Baense, que acrescenta anexo único da Lei 10.976, declarando de utilidade pública a Associação de Apoio ao Combate ao Câncer, localizado no município de Vitória. Projeto de Lei 169/23, deputado Lucas Caramuça, é o autor, institui a Política Estadual de Prevenção ao Abandono à Evasão Escolar.
Projeto de lei número 244/23, deputado Bruno Rezende, acrescenta o item ao anexo único da lei 10.976, declarando de utilidade pública a Associação de Moradores Amigos do Centro de Santa Teresa. Projeto de lei 253/23, deputado Lucas Polese, projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas públicas e privadas de educação básica implementarem sistema de segurança patrimonial, tecnológica, estrutural, humana nas dependências das estruturas escolares. Projeto de lei 259/23, deputado Thiago Hoffmann, projeto de lei que acrescenta anexo único à lei 11.212, instituindo o Dia do Educador Técnico Administrativo. Projeto de lei 267/23, deputado Alcântara Filho, institui o programa Escola Sem Violência no âmbito do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei 284/23, deputado Sérgio Meneghelli, dispõe sobre a obrigatoriedade de operadores de plano de saúde a comunicar aos conveniados sobre o descredenciamento de hospitais, médicos, clínicas, laboratórios, consultórios médicos e demais serviços conveniados do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei 317/23, deputado Lucas Polese, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar cadastro estadual de estupradores. Projeto de lei 331/23, deputado Thiago Hoffmann, projeto que cria no Estado do Espírito Santo a Rota dos Lagos. Projeto de lei 334/23, deputada Camila Valadão, permite a cessão gratuita de espaços fixos das unidades da rede pública estadual de ensino do Estado do Espírito Santo para funcionamento de cursos pré-vestibulares, populares e da outras providências. Projeto de lei 336/23, deputado Sérgio Meneghelli, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de teste do olhinho aos bebês nascidos não apenas em maternidades e hospitais da rede estadual de saúde, como também bebês nascidos fora dos supramencionados estabelecimentos, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei 345/23, também deputado Sérgio Meneghelli, que dispõe sobre a obrigação de divulgar no âmbito do Estado do Espírito Santo o serviço de Centro de Valorização da Vida, diz que 188, na forma que especifica. Projeto de lei 352/23, deputado Lucas Polese é o autor. Projeto de lei que dispõe sobre a isenção de tarifa de pedágio ao portador de doença grave, degenerativa, transtorno de espectro autista ou deficiência, de acordo com o artigo 2º da Lei Federal 13.146, em caso de tratamento médico nas estradas sobre o regimento de concessão pública do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei 362/23, deputado Denil Silva, autor, institui o Programa de Cultura e Arte na Educação Básica do Estado do Espírito Santo, visando promoção e o incentivo das expressões artísticas e culturais no âmbito do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei 375/23, deputado Denil Silva, autor, institui o Programa de Apoio à Primeira Infância do Estado do Espírito Santo da outras providências. Projeto de lei 366/23, deputado Denil Silva, também autor, institui o protocolo de acesso para visitantes nas unidades de ensino do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei 368/23, deputada Camila Valadão, dispõe sobre o percentual mínimo de recursos orçamentários destinado para a publicidade e propaganda a ser aplicado em campanhas de prevenção e conscientização quanto à violência doméstica do Estado do Espírito Santo e outras providências. Projeto de lei 369/23, deputado Sérgio Meneghelli, acrescenta anexo 1 à lei 10.974, conferindo ao município de Águia Branca o título Polônia Capixaba. Projeto de lei número 382/23, deputado Lucas Polese, projeto que acrescenta o artigo 2º-A à lei 7.396 de 2002, projeto de lei 385/23, deputado Janete Sá, que dispõe sobre a criação do Plano Estadual de Fomento à Produção de Café de Qualidade do Estado do Espírito Santo e outras providências. Projeto de lei 387/23, deputada Raquel Lessa, é autora, acrescenta o anexo único à lei 10.976, declarando de utilidade pública a Escola de Música Georgina Melo Teixeira. Projeto de lei 395/23, deputado Mazinho dos Anjos, é o autor, reconhece a Rota do Largato, localizada no município de Domingos Martins, como rota turística no âmbito do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei 398/23, deputado João Costa apresenta o projeto de lei para instituir no âmbito do Estado do Espírito Santo o programa Cidade Amiga do Idoso. Projeto de lei 402/23, deputado Janete Sá, altera a lei 8.060, 2005, que acresce disposição acerca de ressarcimento dos custos de recuperação animal vítima de maus tratos. Projeto de lei 404/23, deputado José Esmeraldo, acrescenta item ao anexo único da lei 9.776, declarando utilidade pública ao Centro de Treinamento Ponte Preta, Vitória. Projeto de lei 409/22, deputado Mazinho dos Anjos, reconhece a Rota do Corsários, localizada no município de Muqui, a rota turística no Estado do Espírito Santo. Projeto de lei 411/2023, deputado Mazinho dos Anjos, reconhece o Caminho dos Imigrantes, localizados nos municípios de Santa Teresa e Santa Leopoldina, rota turística do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei do deputado Mazinho dos Anjos, 412/23, que reconhece Rota Verde das Águas, localizada no município de Vitória, Cruz Linhares, São Mateus e Conceição da Barra, como rota turística no âmbito do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei 413, do deputado Mazinho dos Anjos, reconhece a Rota do Carmo, localizada no município de Domingos Martins, como rota turística. Projeto de lei 418/23, deputado Bruno Rezende, criando no Estado a Rota do Vale do Murubia. Projeto de lei 419/23, Sérgio Meneghelli, dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de cadeiras adaptadas em estabelecimentos de ensino no âmbito do Estado do Espírito Santo e outras providências. Projeto de resolução 16/23, deputada Camila Valadão, autora da nova redação do artigo 2º da resolução 4.376 de 16.
Das proposições distribuídas aos senhores deputados, eu estou avocando o PL 9, 86519, 7723, 9223, 40423, 41823 e a PEC 0223. Relatoria do deputado Deninho, 55821, 31723, 36923, 38523, 39523, 40923, 41123, 41223, 41323. Deputado Capitão Assunção, relatoria dos PLs 25923, 26723, 36223, 38723, 41923, PDL 2023, deputada Janete Sá, relatoria, PL 24423, 33123, 33623, 36623, 39823. Relatoria para o deputado Lucas Polese, PL 61120, 28423, 36523, 40223. Relatoria do deputado Lucas Caramuza, PL 8220, baixado de pauta. Isso aqui então está retirado. 253, 23, 334, 23, 352, 23, 382, 23 e o PR 16, 23. Deputada Raquel Lessa, para a relatoria do PL 169, 23, 345, 23, 368, 23. Não temos nenhuma proposição sobrestada e temos três proposições baixadas de pauta. O PL 46519, na verdade 4, 50819, requerimento através do requerimento 2623, 08220, requerimento 3023 e o 09323. Passo agora imediatamente para a ordem do dia. Tem algum deputado que gostaria de alguma preferência? Que a pauta está bem extensa. São 30, 40, na verdade, 50 projetos de lei em pauta. Então, se algum deputado tiver alguma preferência, por favor, se manifestar. 50, só ressaltando aqui, deputado dos Anjos, Superman do Noroeste. Dos 50, eu relatei 26, tá? Só para Vossa Excelência ficar ciente que... Deputado Deninho, campeão de relatoria. Assessoria aqui Nós presente, vamos fazer tá? uma homenagem ao final de 6 meses de comissão aos relatores mais assíduos e que cumprem mais os prazos. Eu queria pedir... Deputado Lucas Polese. Mazinho, o projeto, no item 42, 317, 23. 42 da pauta. Não tendo alguma objeção, eu faço a inversão de pauta do item 42. Mais algum deputado gostaria de alguma inversão? Vamos então dar início, depois se tiver alguma, a gente vai fazendo as modificações de acordo com a necessidade. Então eu passo a inversão de pauta para o item 42 da pauta, o PL 317/2023, autoria do deputado Lucas Polese, o relator, deputado Deninho Silva. O projeto de lei autoriza o Poder Executivo a criar o cadastro estadual de estupradores. O parecer da Procuradoria foi pela inconstitucionalidade formal e o parecer do relator foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa-técnica legislativa com emenda. Passo a palavra ao relator, deputado Deninho Silva. Senhores deputados e deputadas, membros dessa casa, quem nos assiste na TV Assembleia, uma boa tarde. Deputado Mazinho, nem sempre, como eu sempre falo aqui nos meus pronunciamentos, estarei de acordo com a nossa Procuradoria. Entendo que ela é fundamental, 99% eu sempre estou acompanhando os seus pareceres, porém esse projeto do Lucas, por sinal, eu já quero parabenizar, Lucas, projeto brilhante, né, que tem todo o nosso apoio, por isso que eu estou aqui dando parecer pela continuidade e legalidade desse projeto. Entendo que é um projeto que vai beneficiar a todos capixaba. Então, vou fazer um pequeno comentário aqui, pedimos licença para discordar do parecer da nossa brilhante Procuradoria. Sabemos que, como deputados estaduais, não temos competência para legislar sobre a legislação penal, competindo essa questão aos nossos deputados federais e senadores em Brasília. Dito isso, não poderia deixar de apoiar qualquer matéria que dificulte a vida desses vagabundos. Tudo que vir aqui para essa casa, que for para dificultar qualquer tipo de bandido, terá o meu apoio. Seja de qualquer deputado aqui apresentado, da direita, da esquerda, do centro, de onde que for, tudo que for
para facilitar a vida dos vagabundos, terá o meu apoio. Identificamos um ponto alegado pela Procuradoria da Inconstitucionalidade da matéria e realizamos uma emenda modificativa, deixando a matéria a ser autorizativa para determinar a criação desse cadastro pelo Poder Executivo. Entendemos que essa matéria deva avançar ao plenário para dificultarmos cada vez mais a vida desses vagabundos. Acreditamos que, com a nossa emenda, tornamos a matéria viável e pedimos aos novos deputados o apoio pela aprovação do relatório. Deputado Lucas Polese. Mazinho dos Anjos. Ok, então o parecer do relator foi pela constitucionalidade. Coloca a matéria em discussão. Deputado Lucas Polese. Com a emenda. A emenda ele deixou, porque ele estava autorizativo, autoriza o poder. Então o Denis fez essa alteração para tirar essa palavra autorizativo. Show. Na verdade, esse projeto, presidente Mazinho, agradeço o relatório do brilhante relator Deninho, campeão de relatorias. Na verdade, ele é uma extensão de um projeto, inclusive, que já foi aprovado e sancionado pelo governo, que era o cadastro de pedófilos. Ele estende, esse cadastro de pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças para pessoas condenadas por crimes sexuais contra quaisquer pessoas. Então, da mesma forma que a gente argumentava defendendo que ia ser útil para um pai que contrata uma babá, um professor particular, que vai levar o filho num dentista, para ele ter acesso ao ciclo social de pessoas do filho, para poder ver se algum está condenado por um crime sexual terrível contra uma criança, agora também vai servir para qualquer um, para qualquer pessoa que você bota dentro da sua casa, que você vai contratar aí, que você vai criar um vínculo para você poder analisar se essa pessoa responde por um crime bárbaro desse. Então eu peço o apoio dos colegas. Inclusive, Excelência, eu não sei se já tem esse projeto, eu acho que não tem, porque eu nunca vi debater. Peço a Vossa Excelência para poder sua assessoria estudar sobre isso. E empregada doméstica também, em casos de agressões em crianças, etc, que possa também estar no banco do cadastro, algo desse tipo, porque nós contratamos, às vezes, muitas vezes pessoas, não sabemos quem é, e com esse banco de dados da pessoa, uma vez passou pela delegacia, deputada Irine, nossa ministra, nós tendo esse relatório público, facilita muito a vida de todos. A gente vê na televisão as barbaridades. Eu sou pai de uma criança de 5 anos, não gosto nem de imaginar, nem de pensar, nem de passar pela minha cabeça de alguém maltratando minha filha e minha filha de qualquer pessoa, seja ela qual for, de qualquer natureza. Então, assim, esse projeto de Vossa Excelência, ele abre um amplo debate, uma série de fatores, de agressores, de marginais, de pessoas que estão nesse mundo na maldade, e nós, na inocência, muitas das vezes não sabemos, e aí acaba levando para dentro das nossas casas uma pessoa que agride os idosos, pessoas que prestam serviço para a terceira idade. Então, esse projeto de Vossa Excelência, ele abre uma discussão ampla, importantíssima riqueza desse debate nessa casa. Quero parabenizar Vossa Excelência com todo respeito. Agradeço. Obrigado, deputados. Não tendo mais nenhum deputado que queira discutir a matéria, eu coloco a matéria em votação. Sim, aprova o parecer do relator, não rejeita. Como voto, deputado Lucas Polese. Deputado Lucas com o relator. Deputado Deninho foi o relator, eu acompanho o relator. Deputado Janete. Eu acompanho o relator. Deputado Janete acompanha. Deputado Capitão Assunção. Com o relator, presidente. Então, deputada Irine, a senhora é suplente? Não, né? Só está acompanhando os seus projetos. Ok. Então, são 5 votos sim, nenhum não. Aprovado projeto, parecer do relator, deputado Deninho Silva. Eu passo agora a ordem normal da pauta, o projeto de lei número 314/18. Deputada Janete Sá é a relatora, deputado Deninho também foi o relator, dispõe sobre a instalação do botão de pânico e outros dispositivos similares nos ônibus do sistema Transcol no Estado do Espírito Santo. O parecer da Procuradoria foi pela inconstitucionalidade formal e o parecer do relator pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Passo a palavra ao deputado Deninho, relator do processo. Deputado Deninho, item 2. Presidente, quero aqui já iniciar parabenizando a nossa deputada brilhante no seu 6º mandato consecutivo, nossa decanta aqui, deputada Janete Sá, na qual eu tenho muito carinho e respeito por ela. Projeto brilhante, nós, enquanto vereador de Vitória, apresentamos esse projeto, virou lei na cidade de Vitória,
onde os ônibus municipais iriam passar a ter esses botões de pânico, e aí depois o sistema virou Transcol, infelizmente passou do município para o estado. E aí, deputada Janete, brilhante ideia, debatendo aqui nessa casa. Nós apresentamos recentemente também um projeto aqui que virou lei, promulgada pelo nosso presidente Marcelo Santos, nosso ministro, onde os hospitais e escolas públicas estaduais passam a ter também o botão do pânico. Em Vitória também já é lei nas escolas, lei de nossa autoria, foi referência no Jornal Nacional, destaque no Jornal Nacional esse projeto. Nós debatemos na Câmara, o vereador Mazinho, na época, era vereador também, debateu junto comigo pela continuidade desse projeto, e eu não poderia deixar aqui de estar parabenizando Vossa Excelência e contrariando a nossa Procuradoria, mais uma vez, né? Sabemos que despesa quem é de mérito do governo, mas é um projeto de suma importância. Então eu estou aqui jogando pela constitucionalidade para a gente possa debater no plenário, aprovado, e deixar que o governo regulamente esse projeto. Parabéns, deputada Janete de Sá. Mais algum deputado ou deputada gostaria de discutir a matéria? Eu só gostaria de agradecer ao deputado Deninho pela possibilidade da gente discutir essa questão, que já foi levada, inclusive, ao governo para que fosse implementado nos ônibus em local, que os usuários do transporte tivessem conhecimento, mas que não desse visibilidade para os bandidos do acionamento. Deputada Janete, você me permite só uma parte? Por gentileza. Aprimorar e enriquecer seu debate. Às vezes a pessoa nem sabe o que é esse projeto. Esses dias eu estava lá com o secretário de Educação e ele estava achando o seguinte: mas e aí? O botão vai ficar lá pendurado, qualquer aluno vai ter acesso? Não. A pessoa ela vai ter uma instrução. No caso da senhora, seu projeto aí, o motorista ali vai ter, e o cobrador vai ter uma instrução, vai ser trabalhado ele ali, vai ter um curso de aperfeiçoamento, ele que vai ter acesso, vai ficar escondido esse botão, não é isso, deputada? Ele pode estar nos assentos. Os botões de pânico. Não precisa ser um botão de pânico. Pode ser vários. Lógico, acionamento no banco. Porque você está no banco do ladinho, você aperta. E tem o central. Porque se o bandido descobre onde é que está esse botão, ele vai ficar de olho no botão e ninguém vai ter coragem de acionar. Porque você não leva um tiro. É lógico que não. Agora, cabe ao sistema trabalhar num mecanismo que garanta a segurança do usuário. É óbvio que isso tem que ser feito com responsabilidade. E aí cabe ao sistema verificar essa forma. No meu entendimento, isso tem que ficar no banco de forma que eu estou sentado e eu posso acionar a rede central. Não é discretamente, não é um botão. O nome é botão de pânico, mas não tem um botão apenas dentro do ônibus. O transeunte, o usuário sabendo o local que está, ele não vai botar uma criança para sentar naquele local, entendeu, deputado Mazinho? Pode ser próximo à janela, quer dizer, tem que ter um local que não é local de acesso de criança. Porque realmente, já pensou se uma criança funcionar? Tem todos esses inconvenientes. Agora, cabe a nós fazermos a lei, cabe ao sistema regulamentar a lei de forma que garanta a segurança e não vire uma brincadeira o botão de pânico. É uma coisa séria, mas é um item de segurança importante. Obrigado, deputada Janete. Mas algum deputado gostaria de discutir? Não tendo quem gostaria mais de discutir, vou colocar em votação. Eu concordo com o parecer do relator Deninho. Inclusive aqui a regulamentação cabe ao Poder Executivo, ele regulamenta junto com a concessionária da melhor forma. Coloco em votação o deputado Lucas Polese. Concordo com o parecer do relator. Deputado Lucas com o relator, deputado Deninho foi o relator, eu concordo com o parecer do relator, deputado Janete. Com o relator, e agradecida ao deputado Deninho pela compreensão. Deputado Capitão Assunção. Também voto com o relator, senhor presidente. 5 votos sim, não aprovado, parecer do relator. Queria cumprimentar aqui pessoal do SESI, Jones dos Santos Neves, Cachoeira Itapemirim, a Priscila, coordenadora, e a Fernanda, professora, o Stanley, professor. Eles estão aí? Eu acho que não estão aqui ainda não. Eles devem estar na outra sala, daqui a pouco devem estar chegando. Passo agora para o item 2 da pauta, projeto de lei do deputado Hudson Leal, 24019, deputada Raquel Lessa é a relatora.
é um projeto relativamente simples que determina que pessoas feridas em acidentes do trânsito sejam levadas pelo Corpo Bombeiro ou pelo SAMU para hospitais conveniados pelos seus planos de saúde. Nós vamos manter a votação desse projeto sem a relatora ou pular para o próximo? Então vamos para o item 3 da pauta, tendo em vista que a relatora não se encontra, o item 3 da pauta, a deputada Janete também não se encontra. Item 4 da pauta. Então, adiado o item 2, item 3, devido à ausência da relatora. Passo para o item 4 da pauta. Projeto de lei 382/19, deputado Gandini é o autor, deputado Janete Sá é a relatora, isenta as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos do pagamento de utilização de banheiros públicos e privados no Estado do Espírito Santo. Parecer da Procuradoria é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa com emenda, e o parecer do relator está acompanhando. Eu passo a palavra à deputada Janete para a relatoria. Trata-se de projeto de lei que isenta as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos do pagamento para a utilização de banheiros públicos e privados no Estado do Espírito Santo, cuja comprovação se dará por meio de apresentação de documento oficial de identificação. Estou relatando o projeto 382 de 2019 do deputado Gandini. Meu parecer é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, com a adoção de emendas, a qual coloco no corpo do meu parecer, estendendo o prazo de validade para 45 dias, para que ocorra um ajuste, de validade não, de início da execução da lei, para que ocorra um ajuste da sociedade pela implementação da legislação e de que sejam excluídos dos banheiros públicos aqueles que são privativos do Poder Executivo, ou seja, que exclua no projeto, e a gente já fez isso, né, os banheiros públicos, porque o banheiro público, aí ele o Poder Executivo é que determina sobre ele. Então é assim que voto, senhor presidente e deputados, é assim que voto, que é nosso parecer pela constitucionalidade, excluindo aquilo que não interfira na iniciativa privativa do Poder Executivo. Coloca a matéria em discussão. Eu vou divergir aqui. Eu tenho um entendimento em relação à isenção, que eu até coloquei na reunião passada, que eu acho que isenção tem que ser para quem é pobre. Não pode ser para esse tipo de segmentos. Porque você pega, eu vou aqui aplicar, e aqui tem uma inconstitucionalidade, no meu ver, muito forte, que é uma invasão aqui ao setor privado, né, a livre iniciativa. A pessoa tem um comércio, ele está cobrando pelo banheiro do seu comércio, e a gente vai dizer que ele não pode cobrar, né? Então, vou dar um exemplo simples aqui da concessão dos quiosques de Camburi. Tá no contrato. A empresa que entrou lá, ela tem direito, se ela quiser, de cobrar pela utilização dos banheiros. Então nós vamos fazer uma lei aqui que vai dar uma isenção para 60 anos. Aí você pega uma pessoa que é aposentada do Poder Judiciário, que tem um salário de 30 mil por mês. Ele não vai pagar? E a pessoa que é um caixa do McDonald's, que ganha um salário mínimo, vai ter que pagar? Então é injusto, essa conta vai ser paga por alguém. Quando você dá uma isenção, não tenham dúvida, o custo para se manter aquilo ali vai ter que ser pago por alguém. Ou vai aumentar a taxa para quem não está nesse benefício, ou não vai ter o benefício. Então, assim, eu sou muito cético em relação a esse tipo de projeto que fica dando, né, benefício para certo tipo de categoria, que no caso, pessoas superiores a 60 anos, porque pode ter um cara que é rico, que tem 60 anos, tem 61 anos, e quem vai pagar essa conta vai ser o pobre. Sempre o pobre que vai se prejudicar desse tipo de projeto, na minha opinião. Então eu vou dar um parecer divergente aqui pela inconstitucionalidade formal. Estou achando que está tendo uma intervenção aqui na iniciativa privada, da livre iniciativa, né, um princípio constitucional que nós temos, e em relação ao público,
que foi, acho que a deputada Janete fez uma emenda, né? Para tirar o público. Em relação ao público, eu reforço o argumento da deputada Janete, que aqui está fazendo uma invasão aqui de contratual, porque normalmente esses banheiros públicos que são cobrados são concessões que têm contrato, que tem um equilíbrio econômico financeiro, que a pessoa quando assume aquele contrato, ela sabe que ela pode cobrar, e de repente ela vai parar de cobrar. Então eu também sou contrário em relação ao público. Então fica aqui a minha manifestação em relação ao projeto em questão. Eu gostaria de discutir, eu quero discutir. Janete. Quero discutir. Eu acho que devia ser obrigação dos shopping centers, dos quiosques, e oferecer banheiros para a sociedade. Afinal de contas, está explorando uma atividade, é uma concessão numa praia, é um shopping onde as pessoas estão se dirigindo àquele local para fazerem compras, as lojas são beneficiadas com a presença das pessoas e ainda cobrar o banheiro público. Eu acho que também o excesso de cobranças nesses banheiros que são da iniciativa privada, mas que são abertos ao público, ele não deveria acontecer para nenhuma idade. Essa é a verdade. Nós não temos como estar ali sabendo quem é o desembargador que entrou naquele shopping e quem é uma pessoa de menor poder aquisitivo. A dificuldade de pensar a pessoa mais abastada da sociedade com aquela que tem um poder aquisitivo menor, ela é muito difícil. Por isso que a gente estabelece a idade, que eu acredito que é um grande avanço, né? As pessoas com mais de 60 anos, elas poderem ter acesso aos shoppings, elas poder ter acesso ao teatro, pagando a minha entrada, ao cinema, porque é na terceira idade que você tem mais gastos com saúde, você compensa o seu lazer e outras questões não pagando. Então eu acho que isso é natural, que a população mais jovem, ela pague por aquele que já deu mais contribuição à sociedade. E eu tenho uma visão nessa direção, entendeu, deputado? E acho que deveria ser um serviço de utilidade pública. Você já pensou, você vai numa praia, não tem um banheiro público e ainda por cima os quiosques que conseguiram ter essa concessão para poder explorar comercialmente uma atividade na praia, não ter um banheiro que a pessoa que está naquela praia possa se dirigir. Vai fazer onde? Na areia, que é de todo mundo. Então é uma forma, inclusive, de você poder ofertar esse serviço à sociedade, que seja pela iniciativa privada. Então é por isso que eu insisto, a matéria não é minha, é de um colega, mas eu tenho a visão pela constitucionalidade por esse caminho, por pensar dessa maneira também, entendeu, deputado? Eu gostaria de perguntar se mais algum deputado gostaria de discutir, deputado Lucas Polese. Eu vou chamar. Tá funcionando. Eu entendo a visão da deputada Janete, de preocupação com o social, mas por conta da segurança jurídica, eu tendo a concordar com a visão do deputado Mazinho, porque esse banheiro vai ter um custo na manutenção dele, um custo para ser limpo, e esse custo para o comerciante ali ele é inserido. Então, se a gente torna gratuito para ainda mais com critério de idade, a gente vai tornar mais caro para os demais. Ela deu um exemplo bom aí do shopping, eu também seria completamente contrário, se no shopping não poder usar o banheiro, mas é gratuito hoje, né, nesse caso. Agora, se você olhar por outro ângulo, por exemplo, esse final de semana teve a carretela lá em Santa Teresa. Eu dei uma passada lá para visitar. Ali naquela rua do lazer é um fervo, e ali esse é a época que o pessoal ali do turismo arrecada, né? Então ali o centro comercial ali de bares, de restaurantes ali fica lotado. Mas também a rua ali com muita gente consumindo sem estar no restaurante, e ali já tem um fluxo alto dos próprios clientes indo para os banheiros ali. Aí se o comerciante, ele tem que liberar para todo mundo usar de graça, além do cliente dele ali congestionando, vai também todo mundo que está naquele fluxo da rua para ajudar a congestionar ainda mais, deixando o banheiro mais sujo. Então ele cobra uma tarifa também para lucrar com isso, porque é um comércio, o cara está ali na rua querendo usar um banheiro, é um mercado, mas também para controlar o fluxo do banheiro dele, porque se ele deixar sem taxa nenhuma, aquilo ali vai virar o point do pessoal que está na rua, e isso é um mercado em várias regiões, em vários lugares turísticos. Estou dando um exemplo assim que vem à minha cabeça de agora. Então eu tendo a concordar com o deputado Mazinho, de que isso aí é uma decisão que vai ser do empreendedor.
O cara, ele vai querer buscar ali o melhor ponto possível para atrair o máximo de clientes para o comércio dele. Então, ele sempre vai querer estar oferecendo o máximo de atrativos possíveis, mas ele controla, ele sabe quais as decisões são melhores, mais positivas, né, para o comércio. Eu não concordo com invadir um âmbito da iniciativa privada em uma decisão dessa que é do comerciante. Deputado Lucas, mais algum deputado ou deputada gostaria de discutir? Não tendo, eu vou colocar o parecer da relatora em votação. Sim, acompanha o parecer, não rejeita o parecer. Deputado Lucas Escaramuça, como vota? Presidente, você lançou o voto divergente? Porque na verdade... Você vai votar sim. Na verdade, primeiro a gente vota o parecer do relator. Se for não rejeita, depois eu tenho que fazer um oral para a gente votar um oral. Se for contra. Perfeito. Presidente, eu acompanho a relatora nessa matéria. Eu tenho uma certa resistência a alguma dessas temáticas. O deputado Gandini é uma pessoa que eu admiro muito. Ele tem algumas... entra muito nessa temática. É uma visão dele, pessoal, respeitável. Entendo o argumento que foi colocado pelo colega Polese, mas acho que se isso chega até a iniciativa privada, grandes movimentos em determinados pontos, né, relacionados a eventos, acontecimentos em torno de empreendimento, é por alguma falha da iniciativa privada. E isso está acabando atacando o consumidor em razão de uma culpa que não é nem do empreendedor e nem do consumidor. Seria um evento que foi autorizado em algum momento pela iniciativa privada e acabou trazendo um prejuízo para ambos os lados. Agora, realmente, em um ponto eu tenho que concordar com a deputada Janete. Eu não consigo vislumbrar uma iniciativa privada que não oferte o mínimo da dignidade humana, que é o acesso a um banheiro, para um homem ou uma mulher, seja qual idade for. Para mim, não faz sentido cobrar pelo uso de um banheiro, que é um caso de necessidade naquele momento. Então, assim, de fato, eu acompanho a relatora nesse momento. Acho que não há nenhuma invasão extrema na iniciativa privada, tá? Mas entendo a preocupação do nosso presidente, deputado Polese, e comungo com ele em 99,9% dessas temáticas. Acompanho a relatora, presidente. Deputado Lucas Polese. Acompanho você. Contra o relatório, deputado Deninho. Eu vou votar com a deputada Janete, excelência. A favor do relatório, eu sou contra o relatório, 2-2. Deputado Janete. A favor do relatório, deputado Capitão. Contra, presidente. Então, 3-3. Vossa Excelência já passou a necessidade de usar um sanitário para a discussão. Para mim hoje, eu acredito. Sua esposa, quando estiver lá no carretela para usar o banheiro, você vai lembrar desse projeto aqui hoje discutido. Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Quando você vê o pau quebrando. Vê o item 30 aí, por gentileza, Mazinho. Aí já vi que nós temos vários adolescentes aqui hoje. Eu vou entrar. A matéria ficou prejudicada, 3-3. Retorna a pauta na próxima reunião, tendo em vista se a gente tiver uma necessidade dessa, vocês vão lembrar do projeto Lucas Caramuça e Lucas Polese. Deputados e deputadas, quero cumprimentar aqui os alunos do SESI, Jones dos Santos Neves, de Cachoeiro Itapemirim, que estão aqui presentes, prestigiando a Assembleia Legislativa. Cumprimentar a professora Priscila, que é a coordenadora, a Fernanda, professora, e o Stanley, professor. Cadê eles? Estão ali? Sejam bem-vindos à Assembleia, à Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa pauta, a ordem do dia, e depois a gente faz uma breve explicação para os alunos de como é que funciona a Comissão de Constituição e Justiça. Nosso próximo item da pauta, o deputado Deninho pediu uma inversão para a gente votar o item 30 da pauta, que é o projeto 102, 2023, de autoria do deputado Deninho, relatora, deputada Janete Sá, que proíbe a utilização de recursos públicos em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes e da outras providências. Parecer da Procuradoria para a Constitucionalidade e Legalidade e o parecer da relatora também. Passo a palavra à relatora, deputada Janete. Nós vamos relatar conforme orientação da nossa Procuradoria Legislativa, que entende que não há invasão de competência
e que dá pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. É assim que relatamos, senhor presidente. É o item 102. Não, projeto 102, item 30 da pauta. Pergunto é o projeto 102 de 2023. Item 30 da pauta. Isso. Pergunto aos deputados que gostariam de discutir a matéria. Não tendo nenhum deputado que queira discutir, coloca a matéria em votação. O deputado Capitão Assunção, como vota? Com o brilhante relatório da relatora. Deputada Janete foi a relatora. Eu acompanho o parecer da deputada Janete. Deputado Deninho. Vou votar no projeto a favor, né? Lógico. Deputado Deninho, a favor. Deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Lucas. Deputado Lucas Caramuça, também com o relator. 6 votos sim, nenhum não. Aprovado o parecer da deputada Janete. Agradecer ao deputado Mazinho por ter antecipado o projeto. Projeto de suma importância. Janete, obrigado. Procuradoria da Casa. Esse projeto vem, né, que nós vemos debatendo a favor das nossas crianças, adolescentes. Cada dia que passa, a gente vê as aberrações que vêm acontecendo aí, o tanto de dinheiro público derramado, sem pés, sem cabeça, em eventos que promovem a sexualidade infantil. Então, esse projeto é para ir de contra esse tipo de eventos. Ok, passo agora para o item 5 da pauta, que é o PL 38819, de autoria do deputado Capitão Assunção. Relatora Raquel Lessa não tá presente, então vamos passar para o próximo. O item 6 da pauta, projeto 42019, deputado Capitão Assunção, autor, relator, deputado Lucas Polese, dispõe sobre o pagamento de tarifas de pedágio por meio de cartão de débito ou crédito do Estado do Espírito Santo, parecer a Procuradoria pela constitucionalidade, CCJ já aprovou o parecer pela rejeição do despacho denegatório, parecer do Procurador Revisor Geral para manutenção do despacho, parecer do relator pela constitucionalidade e legalidade. Eu pedi vista na reunião passada. Eu estou devolvendo ele hoje, deputado Capitão Assunção. Cadê aqui o meu parecer? Estou devolvendo hoje. E eu fiz uma pesquisa aprofundada porque surgiu a dúvida se tinha um projeto do deputado Bruno Lamas. Esse projeto do deputado Bruno Lamas deu algum problema no sistema, que esse projeto não foi aprovado, não foi autógrafo de lei para o governador. Não foi, por algum problema de sistema, então ele não virou lei. Não sei se porque virou a legislatura. Deputado Deninho, pela ordem, senhor presidente, o deputado Deninho quer saber... O projeto de lei que disponha sobre pagamento do pedágio por meio de débito, crédito, é o projeto Capitão Assunção. Existia um projeto que foi discutido aqui, do Bruno Lamas, da legislatura passada, que falava de PIX e cartão de crédito, de débito, PIX e débito. E esse projeto não virou lei. A gente pesquisou tudo e ele não virou lei. Não foi autógrafo do governador, por algum problema interno, acho que fechou a legislatura, ele não foi. Então, deputado Capitão, eu tô dando um parecer pela constitucionalidade da legalidade, só que incluindo uma emenda, que é o artigo 5º, que essa lei deverá entrar em vigor em todos os contratos de concessão ou permissões de empresas que forem responsáveis pela administração e exploração de pedágios rodoviários estaduais futuros. E vou incluir agora, tendo em vista que o projeto de lei do deputado Bruno não foi aprovado, eu vou incluir emenda para onde está cartão de débito e crédito, colocar PIX também, ok? Como o contrato de concessão da Rodossol, que é o principal que está sendo discutido, ele está vencendo, então no próximo o governo já vai ter que automaticamente incluir essa questão desses pagamentos no cartão, entendeu? Então eu coloco, o Lucas está favorável, então ele está incorporando o meu parecer, a gente vota um só? Isso aí. É isso? Então tá ok. Então eu vou colocar em votação, discussão. Alguém gostaria de discutir a matéria? Não, né? Então, só para esclarecer aqui para os alunos e professores, nós estamos aprovando aqui um projeto de lei que nos contratos futuros de concessão dos pedágios das rodovias, como tem aqui na Terceira Ponte, vai ter que existir as modalidades de pagamento de PIX, cartão de crédito e cartão de débito, né? Porque hoje só pode pagar em dinheiro ou no débito, se não me engano. Então vai incluir mais 2 modalidades para poder, forma de pagamento dos pedágios. Então coloca a matéria em discussão, não tendo quem queira discutir, coloca em votação. Deputado Lucas Caramuça, como vota? Acompanhe o relator.
Acompanha o relator, deputado Lucas Polezi, com o relator, deputado Deninho, com o relator, deputado Capitão Assunção, com o relator. Eu acompanho o relator também. Deputada Janete também com o relator. Então, a assessoria para a inclusão do voto vistos aqui, que incorporou o voto do deputado Lucas Polezi, incluindo o PIX e o artigo 5º das concessões futuras. Não, você incluiu o PIX e cartão de crédito. Não, o cartão de crédito já tinha. Já tinha débito e crédito, só incluímos o PIX e... Ok. 6 votos a 0, aprovado o parecer pela constitucionalidade e legalidade da matéria com a emenda. Passa o item 7 da pauta, também o projeto de lei do deputado Capitão Assunção, 821-19, deputada Janete Sá, relatora, dispõe sobre obrigatoriedade de instituições de ensino e congêneres a acrescentar o ensino de línguas brasileiras libras como disciplina regular no âmbito do Estado do Espírito Santo. O parecer da Procuradoria foi para a constitucionalidade, da relatora também. Passo a palavra à relatora, deputada Janete. Trata-se de projeto de lei do deputado Capitão Assunção, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino e congêneres a acrescentar o ensino de língua brasileira de sinais libras como disciplina regular no âmbito do Estado do Espírito Santo. Meu voto é pela inconstitucionalidade formal da proposição, por ofensa ao poder constitucional da separação dos 3 poderes, no qual prevê a Constituição Estadual no seu artigo 63, parágrafo único, inciso 3º e 6º, e artigo 91, inciso 1º, que tratam da iniciativa privativa do governador do Estado para apresentação de projeto de lei que disponha sobre a organização administrativa das atribuições de órgãos da Secretaria de Educação do Estado, no caso a SEDU. Por fim, o Supremo Tribunal Federal tem inúmeros julgados prevendo a questão de projeto de iniciativa parlamentar que disponha sobre conteúdo letivo pela sua inconstitucionalidade. Seguindo a orientação de nossa Procuradoria Legislativa, eu relato pela inconstitucionalidade formal do projeto. Discutir, presidente. Gostaria de colocar a matéria em discussão. Deputado Capitão Assunção. Obrigado. Esse projeto que nós fizemos, ele é algo assim que é algo justo, né? Tendo em vista que a gente vê, por exemplo, as emissoras televisivas, elas implementando... Oh, peraí, está aqui, ó. Essa é a escola. Essa aqui é da escola, né? Ah, então. Nós temos visto a importância de a gente estar colocando as pessoas, né, que têm a Libras como fundamento para que os PCDs possam ser atendidos. Então, a nossa intenção é aperfeiçoar esse entendimento para todos os capixabas. Isso para nós é muito importante. Existe a lei 12.319 que regulamenta o exercício e o trabalho de Libras. Existem também outros entendimentos na própria Constituição Federal que falam sobre o tema, e eu acredito que os deputados possam entender com toda a vênia, a relatora, né, possam entender de forma diferente, para que a gente possa continuar com essa proposta dentro da Assembleia Legislativa. O nosso entendimento, e nós colocamos na nossa justificativa, né, que a língua de sinais, as línguas de sinais são as línguas naturais das comunidades surdas e mudas, os PCDs, né? E ao contrário do que muita gente imagina, as línguas de sinais não são simplesmente mímicas, né, e gestos soltos utilizados pelos surdos para facilitar a comunicação. Eu professo a minha fé numa congregação onde a gente a todo momento tem convivido com essa comunidade cada vez mais crescente, porque está sendo alcançada por projetos dentro da igreja, mas a gente quer aperfeiçoar isso para que o Estado do Espírito Santo, para todo o Estado do Espírito Santo como um todo. Então, aqui eu faço uma defesa no seguinte sentido: são línguas com estruturas gramaticais próprias, por isso que às vezes a gente percebe algumas pessoas falando, até algumas pessoas notórias falando,
Lá nos Estados Unidos, as libras, não, lá não é libras, libras é só para nós brasileiros, né? Lá existe uma outra linguagem para aquele país. Então, previamente, para corroborar com o entendimento com relação à competência para legislar sem embargos do possível entendimento da presente relatora, eu cito aqui o artigo 24, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a educação, que é a relação que nós estamos citando agora, e proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Eu deixei bem registrado porque isso aqui é importante para nós. Da mesma forma, o artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal, ele atribui sobre o cuidado e assistência com a saúde, bem como a proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, que a gente sempre abrevia para PCD. Além do mais, vale mencionar que a própria Constituição Estadual estabelece no artigo 55 que compete à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador do Estado, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, que eu frisei aqui atrás no artigo 24, com a sanção do governador do Estado, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, ou seja, é válida a atuação do legislador estadual nas demandas que envolvam proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, PCD, tal como educação. Assim, assevera-se que, por se tratar de competência concorrente, não deve haver inconstitucionalidade do projeto de lei, pois na ausência dessa norma, na ausência de norma, o Poder Legislativo, na Assembleia Legislativa, pode atuar com a sanção do legislador. Desse modo, a finalidade do projeto é inserir na educação básica o acesso à alfabetização e estudo de Libras nas instituições de ensino, promovendo a ampla integração desses cidadãos ao meio dos demais alunos, deficientes ou não, PCDs ou não. Obrigado, presidente. Ok. Senhor presidente, quero pedir vista desse projeto para poder aprimorar e enriquecer ainda mais esse debate na próxima semana. Prometo ao capitão Assunção que eu vou apresentar uma emenda aqui, Vossa Excelência, para poder enriquecer e que ele possa vir na sua constitucionalidade, o projeto brilhante, parabenizar Vossa Excelência. Vou pedir vista só para poder estudar um pouco esse projeto e semana que vem a gente apresenta novamente aqui nessa casa, ok? Ok, então concedida a vista, deputado Deninho, peço para que encaminhe, devolva na próxima sessão devido ao prazo já está estourado. E aproveitar que o deputado Janete deu uma excelente sugestão, capitão Assunção, eu vou aqui sugerir que a Comissão de Constituição e Justiça possa fazer esse caminhamento, pedir ao nosso presidente e à mesa diretora para que coloque Libras aqui na Assembleia, na Câmara de Vitória. Eu fui vereador junto do deputado Deninho, nós instituímos só na sessão, as sessões das comissões tinham um intérprete de Libras apresentando, principalmente quando era ao vivo, como hoje. Nós estamos ao vivo, as pessoas estão em sua casa, às vezes tem alguém que não consegue nos ouvir e nos assistir, e poderia ter um intérprete. Então fica aqui a sugestão para a gente fazer esse caminhamento ao nosso presidente e à mesa diretora. Inclusive, deputado, eu percebi isso, eu achei que tivesse nas comissões, porque é legislação nossa, eu que apresentei na época esse projeto, acho que foi em 2004, por aí, onde deveria ter, desde a época, já a linguagem de sinais, de Libras, na Assembleia. Demorou muito. Foi, inclusive, na presidência, na época estava o Cláudio Vereza, que acabou alegando problemas de falta de recurso no orçamento e não implantou, na época, a linguagem de sinais, a linguagem de Libras, que a gente chamada linguagem de Libras. E, felizmente, na era do deputado Eric, na presidência, que nós conseguimos avançar e ver a transmissão das sessões legislativas, as ordinárias, haver a transmissão, mas precisa que isso aconteça nas extraordinárias e nas reuniões das comissões. Ok, obrigado, deputado Janete. Então fica a sugestão, peço assessoria para que caminhe o ofício à mesa diretora, com a assinatura dos deputados membros, solicitando a inclusão de interpretação de Libras para todas as reuniões das comissões, principalmente as que são transmitidas ao vivo pela TV Assembleia. Foi solicitada uma inversão de pauta aqui da deputada Irine Lopes. A gente vai fazer essa inversão, tendo em vista que nosso horário está quase estourando,
ela veio aqui nos prestigiar e fazer a defesa desse projeto. Projeto de lei número 877/21, deputada Irine Lopes, relatora deputada Janete Sá, que torna obrigatória a inclusão da temática antirracista nos cursos de formação dos agentes de segurança e vigilância privada no Estado do Espírito Santo. Parecer da Procuradoria foi pela constitucionalidade com emenda e o parecer do Procurador-Geral foi pela inconstitucionalidade formal, que foi acompanhado pelo relator. Passa a palavra à relatora, deputada Janete. Infelizmente, deputada Irine, eu vou frustrar a senhora no dia de hoje, porque como tem 2 pareceres, e eu preciso de equacionar isso na Procuradoria, porque a minha intenção é relatar pela constitucionalidade. E o parecer do Procurador-Geral dá pela inconstitucionalidade. Então, no sentido de conseguir formatar um parecer que a gente possa fazer com que essa questão ela passe pelo crivo do governo do Estado com a sanção, eu vou pedir mais uma sessão para poder analisar a matéria e poder evoluir pela relatoria, pela constitucionalidade. Deputada Irine, acho que gostaria de se manifestar? Fique à vontade. Se o senhor me permitir. Bom, eu, em primeiro lugar, cumprimento essa comissão, todos os seus membros e a deputada Janete, relatora da matéria da minha autoria, e agradeço a oportunidade de falar aqui, mesmo não sendo membro, na condição de autora. Eu li atentamente os 2 votos, deputada, gostaria muito de aprovar essa matéria, visto que é um assunto que, neste momento, está em alta relevância no debate nacional. Ele tem um cunho social de extensão, na medida em que você acaba fazendo formação com ele, as pessoas vão se formar e se informar à medida em que tomem conhecimento do porquê da inclusão, mas eu, obviamente, me baseio na Constituição de 88 para apresentar, né? E no aspecto do direito residual do Estado, compartilhar com a União a legislação, né? Então, assim, não acho que tenha vício de origem neste caso, porque temos o direito nos cabe o direito residual, e mais que isso, no voto revisor, o procurador ele diz que estamos buscando que na verdade nós não estamos fazendo uma proposição, nós estamos fazendo uma regulamentação. Não cabe esse entendimento de regulamentação, porque a regulamentação, ela exige, para ser considerada como tal, ela exigiria que nós estabelecêssemos limites e parâmetros. Nós não estamos fazendo nada disso na nossa proposição. Nós só estamos pedindo a inclusão de um tema na formação da categoria dos servidores e dos profissionais da segurança pública, né? Então, não estamos aqui estabelecendo, não estamos ultrapassando o que é do nosso direito constitucional de fazer. Não estamos buscando regulamentar. A regulamentação não compete a nós, neste caso, né? Então, portanto, eu não estou colocando condicionamentos. Isso, sim. Se eu estivesse colocando condicionamentos, eu estaria buscando uma regulamentação, extrapolando o meu direito. Então, eu quero deixar esses argumentos aqui para que vocês possam refletir, e espero que a deputada consiga a revisão do voto do relator, do voto revisor, e fique com o voto o primeiro voto, que é pela constitucionalidade. Muito obrigado novamente pela oportunidade de falar nesta comissão. Ok, obrigado, deputada Irine. Deputada Janete, vamos tentar... Exatamente isso que aconteceu, deputada Irine, porque houve 2 votos
contrários ao parecer do relator designado. Então, por isso que nós vamos buscar um entendimento junto à Procuradoria, porque, em geral, eu já orientei a minha equipe que quando tem qualquer possibilidade de constitucionalidade, para a gente aproveitar essa possibilidade, mesmo porque a matéria ela é muito cara para todos nós. Ela é uma matéria, não estou aqui discutindo o mérito da questão, ela é muito importante. Eu já me deparei, muito jovem, com um caso nas lojas americanas, onde uma colega do Colégio Brasileiro, ela foi interceptada por um segurança patrimonial para poder revistar a bolsa dela sem ela ter dado motivo nenhum para ser revistada, porque ela era negra. E ela, no desespero, me procurou. Eu já era sindicalista, era muito jovem, mas já era sindicalista. Ela me procurou e eu falei com ela bem assim: você tem certeza que não tem nada na sua bolsa que te comprometa? Ela falou: claro que não, colega. Lógico que eu tenho certeza. Então, você espera. E nós pegamos e eu propus ao vigilante patrimonial que estava no momento, abordando ela, cercando ela para ver a bolsa, que se ele encontrasse, que ele podia revistar, mas se ele encontrasse alguma coisa na bolsa dela, que ela pagaria 10 vezes o valor. Mas se ele não encontrasse nada, ela podia escolher 10 produtos naquela loja, do interesse que ela quisesse, que ela teria, que eu só deixaria ele abrir se ela pudesse levar. Ele desistiu, porque a gente enfrentou. Mas ele pegou uma mulher que tem coragem de enfrentar. Agora, tantas outras mulheres negras que passaram por diversas dificuldades que a gente não conhece, e que já foram inibidas e que passaram por muitos problemas de discriminação, não têm a coragem de enfrentar. Aquela mulher que no supermercado tirou a roupa para poder... Muito triste. Eu, no lugar dela, eu teria enfrentado o vigilante, mas eu não posso... ser contrária ao que ela fez, o gesto dela, porque foi a forma que ela viu, de chamar a atenção para uma situação discriminadora de muita relevância. Então o assunto é caro para todos nós, assim, não estou discutindo aqui o mérito, e o que a gente puder fazer. Se tiver uma margenzinha de constitucionalidade, nós vamos trabalhar nessa direção, porque a matéria ela é muito cara para todos nós, especialmente a gente que vem de matriz africana, que já enfrentou esses problemas na pele, e que essa situação ela precisa ser resolvida de uma vez por todas no nosso país, e começa por aqui, pelo Espírito Santo. Obrigado, deputada Janete. Então, adiado a pedido da relatora. Eu vou já passar para o item 3 da pauta, item 4, comunicações, e devido ao prazo regimental, vai começar a sessão, eu encerro nossa reunião, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão, convocando os pares para a próxima reunião ordinária e híbrida, que será dia 4 de julho, às 13h30, no plenário de Seu Cardoso. Obrigado, que Deus possa abençoar a todos, um grande abraço, uma boa semana. Nós encerramos aqui a transmissão ao vivo da reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Mais informações sobre o debate e os projetos aprovados durante a reunião da comissão, você pode conferir lá no nosso portal de notícias, também sempre pelas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia, continue com a nossa programação. Daqui a pouco tem sessão ordinária, TV Assembleia, mais perto de você.